No vídeo de hoje, a gente vai ver o duelo de duas gigantes, Record e Globo. Muitas tretas, novelas sendo esticadas, acusações de plágio, cutucadas, dancinhas ao vivo e muito mais. Muita gente não sabe, mas a Record costumava ficar em primeiro lugar de audiência. Isso nos anos 60, quando a Globo ainda nem existia. O problema é que faltou uma coisinha só, visão. A Record sofria com uma administração ultrapassada. Paulo Machado, fundador da emissora, era teimoso e queria que a Record ficasse só em São Paulo, que para ele era tudo. Novela, ele não queria nem saber. Enquanto isso, a Globo apareceu fazendo exatamente o contrário. Era uma emissora com uma administração eficiente e que queria se expandir pelo Brasil. Não demorou nada para a Globo ultrapassar a Record, que nada pôde fazer. A Record foi definhando, até que à beira da falência foi vendida em 1989 para o Edir Macedo. A emissora tinha uma programação fraquíssima e operava com câmeras muito velhas, fazendo um milagre. Ela recebeu um investimento pesado de milhões de dólares e logo de cara começou a contratar alguns globais. A partir daí, a emissora começou a se recuperar. A ideia era, nos próximos 10 anos, arranhar os calcanhares da Globo. Em 1997, quando eles investiram 40 milhões em sua expansão e mudaram a programação, o superintendente do canal, Demerval Gonçalves, disse que na virada do século, a Record estaria disputando o primeiro lugar. Eles não iam se contentar com o segundo, porque queriam a liderança nos anos 2000. No ano de 1998 é que teríamos o primeiro grande embate entre Record e Globo. Tudo começou com o Ratinho Livre. O programa começou a incomodar a emissora líder. A Globo foi derrotada por 45 minutos enquanto exibia o Plantão Médico. A Globo, que não é otária, se ligou e decidiu tirar do ar o seriado Plantão Médico e exibir um programa mais popular, uma reprise do Som Brasil no dia 5 de março daquele ano. Mas não adiantou muito. Quando a novela das 8 Por Amor acabou e a emissora botou no ar o Som Brasil às 10 horas, o Ratinho venceu a Globo, marcando 27 pontos a 24. No dia seguinte, 6 de março, pela primeira vez, o programa Ratinho Livre da Record derrotava a Globo de forma absoluta por 26 pontos contra 24. Batendo o filme Desejo de Matar 5. Se a Record achava que a Globo ia deixar isso assim, não senhor. No dia 13 de março, a Globo decidiu usar uma tática para acabar de vez com a farra do Ratinho e minimizar os estragos na audiência. A programação começou a ser esticada a partir da novela Anjo Mal, que terminava às 6h50 e foi até às 6h55. O RJTV, que costumava durar 10 minutos, durou 15. A novela Corpo Dourado durou 1 hora. E o Jornal Nacional ganhou mais espaço. A novela Por Amor era uma das únicas atrações que conseguia conter o Ratinho da Record. A Globo, sem nem avisar os telespectadores, colocou no ar quase 2 capítulos da novela em um feito inédito. Inclusive antecipou cenas como a que Orestes lia o diário da Helena e descobria a troca dos bebês. A Globo até que conseguiu dar uma abafada na audiência do Ratinho, evitando que os telespectadores trocassem de canal por um tempo. Mas foi só a novela terminar que o Ratinho passou a liderar, registrando 23 pontos contra 19 da Globo, que tinha voltado com o seriado Plantão Médico. O mais engraçado é que a Record tinha programado nesse dia um jogo de futebol, mas eles foram esticando o programa e só exibiram parte do segundo tempo do jogo. E o Ratinho provocava a Globo, debochava dela e dos seus diretores ao vivo. Estamos em segundo lugar, empatado, quase chegando no lugar do perdedor. Uhul! Ah! Uhul! Ah! Ah! Não tem, rapaz, não tem conversa não. O Fantástico do Povo ganha da Globo.
A Globo chegou a programar a reprise de um especial do Roberto Carlos, mas achando que seria derrotada, decidiu cancelar a exibição. No dia 13, o Ratinho levou ao palco do seu programa um menino chamado Leandro, que tinha um rosto deformado por conta de um tumor. Durante o programa, para aumentar o suspense, Ratinho ameaçava mostrar o rosto do garoto para os telespectadores e pedia aos médicos que não mudassem de canal e insistia que queria apenas ajudar uma pessoa doente. O programa teve picos de 27 pontos contra 11 da Globo. Ratinho do dia pra noite virou um fenômeno. Havia gente na imprensa que recomendava a Globo contratá-lo. No dia 18, a Globo voltou atrás e finalmente acabou reprisando o especial de fim de ano do Roberto. Eles achavam que era impossível perder a liderança. No entanto, quando a novela Por Amor acabou, o Ratinho conquistou 22 pontos e venceu o especial, que registrou só 13. O jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria afirmando que, oficialmente, a Globo não se importava com o Ratinho. Um executivo da emissora disse: "Nossa melhor resposta é pôr no ar uma programação da qual nos orgulhemos." A Folha ainda entrevistou o Roberto Irineu Marinho. Ele disse que o Ratinho não tinha feito nenhum estrago, que não tirava R$1 do faturamento e que nenhum anunciante desviava a verba de publicidade da Globo para um programa como o dele. A Record, nessa época, comprou equipamentos digitais e um transmissor que aumentaria sua potência para a mesma da Globo. Em maio, ela lançou uma nova programação, quase idêntica à da Globo, calçada em jornais, novelas e shows. Ela continuava em sua busca incansável de alcançar a liderança. Demerval Gonçalves, superintendente, achava que a Record chegaria a essa posição em 3 anos. No dia 4 de maio, a Record lançou a novela Estrela de Fogo. A Folha de São Paulo publicou uma matéria em que mostrava que a história era bem parecida com a novela O Rei do Gado, da Globo, o que foi mais do que suficiente para sair na imprensa inteira que Estrela de Fogo era uma cópia da novela da Globo. Diziam que até alguns apresentadores da Record a comparavam com O Rei do Gado. No dia 6 de agosto, o Ratinho exibiu uma matéria sobre o motoboy acusado de ser o maníaco do parque. O programa teve picos de 38 pontos, inclusive venceram a Globo, que no horário transmitiu o jogo São Paulo versus Internacional. No dia 16, a Record e o SBT se reuniram para amassar a audiência da Globo. A Record liberou o Ratinho para ir ao palco do Domingo Legal, fazer as pazes com ET e Rodolfo, os dois ex-ajudantes de palco do Ratinho que saíram da emissora brigados. O SBT ainda havia liberado o Gugu para participar do programa Ratinho Livre da Record, fazendo ela ganhar da Globo. As coisas que acontecem aqui no programa do Ratinho não é novela da Globo? Não é novela da vida real? O Gugu quebrou minha mesa ali. Eduardo Lafon, então diretor de programação da Record, disse na imprensa: "Já falei pro Silvio que não queremos o segundo lugar, e sim o lugar da Globo." Outro programa que andava fazendo sucesso era o Note a Note, da Ana Maria Braga, que chegou a registrar 16 pontos contra 14 da Globo. Mas a amizade da Record e o SBT acabou bem rápido. Em agosto de 1998, o Ratinho saiu da Record alegando censura por parte da emissora. O SBT iria arcar com uma multa contratual de R$43 milhões, uma das negociações mais caras da TV brasileira. A Record então colocou no lugar o Gilberto Barros e o programa passou a se chamar Leão Livre. 3 dias depois de sua estreia, no dia 2 de setembro de 1998, o programa bateu a Globo, registrando 22 pontos contra 20 do seriado Mulher. Posso fazer? Não vai falar que eu tô copiando? Se você escrever nessa revistinha aí que eu tô copiando, eu vou dar-lhe uma porrada. Porém, o programa Leão Livre foi alvo de várias polêmicas na imprensa e processos na justiça. Acabou saindo do ar. A Record chegou nos anos 2000 e se vocês pensam que ela tinha desistido de desbancar a Globo, nananina não, mais do que nunca ela queria assumir a liderança.
Naquela altura do campeonato, ela ocupava o terceiro lugar, perdendo na maioria das vezes para programas da Globo e do SBT. A diretoria do canal foi reestruturada, contrataram nomes famosos como o da Adriane Galisteu e lançaram novos programas. Foi no ano de 2004 em que finalmente a Record avançaria para cima da Globo e se tornaria uma pedra no sapato não só dela, mas do SBT também. Aos poucos, degrau por degrau, ela começou a se inspirar na programação da Globo. Um dos primeiros resultados disso foi uma versão do Fantástico com temas do dia a dia, chamada Domingo Espetacular, e conseguiram tirar de lá um profissional de muito renome, o Celso Freitas, que já havia apresentado o Jornal Nacional e o Globo Repórter. Sobre as comparações com o programa da Globo, Carlos Amorim, diretor do programa, parecia não se importar. Inclusive, a emissora queria colocá-lo no ar mais cedo, tendo embate com Faustão, com o objetivo de furar o Fantástico. Nesse ano, a Record começou a ameaçar a audiência do SBT. Vários programas, como Cidade Alerta e o programa do Raul Gil, já garantiam à emissora o segundo lugar. Nessa mesma época, a Globo estava economizando dinheiro por conta da holding Globopar, que estava cheia de dívidas. Vários atores perderam seus contratos e foram dispensados. E a Record, que não é boba, soube usar isso a seu favor e tratou de contratá-los. Em abril desse mesmo ano, eles começaram a assediar o elenco de atores e jornalistas da Globo. Contrataram também o diretor Erval Rossano, que dirigiu grandes sucessos da Líder. Com a contratação dele, a Record acreditava que teria contato com os atores da Globo. Hélio Vargas, diretor de programação, disse: "Nós estamos atrás de gente legal e a Globo está cheia de gente legal." Para piorar a situação, a Record estava planejando uma nova versão de A Escrava Isaura. Aí a Globo meteu bronca, avisou que estudaria processar a Record se considerasse que A Escrava Isaura era remake de sua antiga novela. Em julho, eles conseguiram mais uma importante aquisição. Conseguiram arrancar o humorista Tom Cavalcante, que estava insatisfeito com a Globo. Eles quadruplicaram seu salário e deram várias oportunidades a ele. A emissora nem se importou com a multa rescisória. Em agosto de 2004, o presidente da emissora, Denis Munhoz, assumiu sem problemas que a Record estava se baseando na Globo. "Estamos copiando a Rede Globo em muita coisa", disse ele. Anunciaram ainda a contratação do Márcio Garcia, que estava em seu ápice. Havia acabado de viver um vilão na novela Celebridade. No dia da estreia do Show do Tom, 27 de setembro de 2004, a Globo não deu uma colher de chá para a Record. Ela esticou a novela Senhora do Destino, queimando com 20 minutos do programa. Em outubro, a Record adotou a clássica programação sanduíche da Globo, que consiste em jornal, novela e jornal. Seria algo como SPTV, Novela das 7 e Jornal Nacional. Avançando ferozmente para cima da Globo, a Record já não escondia para o grande público a sua pretensão. Queria se tornar líder, e aí que começou a usar o slogan Record, a caminho da liderança. Parece até brincadeira, mas eles tentaram contratar o Dirceu Rabelo, o locutor da Globo. Ofereceram 100 mil reais por mês para ele, mas o Rabelo não quis e preferiu ficar na Globo mesmo. De qualquer forma, a Record conseguiu arrancar de lá o André Luiz Souza. Quem assistia a Record poderia até se confundir um pouco, e não era à toa. O André era substituto de Rabelo na Globo. A Escrava Isaura estreou e rendeu uma boa audiência para Record. Inclusive, no mesmo horário, a Globo exibia a novela Começar de Novo, que não estava indo muito bem na audiência. Em janeiro de 2005, a Record assinou um contrato com a Universal Studios por filmes e séries. A Globo ficou chocada e não deixou por menos. Algo bem inusitado ocorreu entre as duas emissoras. A Record, em fevereiro, programou a exibição do filme Inferno com Van Damme da Universal, porém acabou cancelando. A Globo já havia exibido esse mesmo filme e disse que os direitos ainda eram dela. Nesta segunda, Jean-Claude Van Damme vai entrar em ação, encarando sozinho uma violenta gangue que aterroriza toda uma cidade. Inferno, filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente.
A Record acabou voltando atrás e decidiu exibir o filme no dia 5 de fevereiro de 2005. Em suas chamadas, a Record decidiu cutucar a Globo, falando que a tela da televisão, que já era quente, agora ia ferver, fazendo uma alusão à tela quente. A Globo cogitou processar a Record pelo simples fato dela citar a tela quente, que é uma marca registrada, mas achando que daria visibilidade a ela, desistiu. No dia 8 de fevereiro de 2005, a escrava Isaura chegou a 17 pontos e durante bastante tempo chegou a ficar apenas 5 pontos atrás da novela Começar de Novo, da Globo. No mês de maio de 2005, a Record contratou Lauro César Muniz, antigo autor da Globo, e ainda tentaram contratar de uma vez só 20 atores de lá. Queriam Eva Vilma, Lima Duarte, Marcos Palmeira e Renata Sorrah. Alexandre Raposo foi entrevistado pela Folha de São Paulo e disse que a Record perseguia uma programação de qualidade e, claro, ficou parecida com a Globo, porque a Globo tinha qualidade, mas eles queriam ultrapassá-la. No dia 3 de outubro de 2005, a Globo lançou uma nova novela das 7, Bang Bang. Era uma novela de faroeste que tinha uma linguagem inovadora e um enredo bem mirabolante, que não caiu no gosto do público. Vendo os telespectadores fugirem, a Globo entupiu a programação com chamadas explicando as tramas da novela. No dia 24 de outubro de 2005, a Record se preparou contra Bang Bang, lançando a novela Prova de Amor, escrita por Thiago Santiago. Segundo o diretor da trama, era uma novela para toda a família, com amor, ação, aventura, sol e praia. Para produzi-la, a Record contratou dezenas de artistas e outros profissionais que eram da Globo. A missão era simples: bater a Globo, coisa dita pelo próprio autor, com todas as letras. Thiago ainda disse que a intenção dele era justamente fazer uma novela das 7 com cara de Globo. Com o passar dos dias, os telespectadores, que não iam muito com a cara de Bang Bang, que segundo a imprensa sofria com ritmo lento, falta de romance, sacadas que ninguém entendia e um elenco mal escalado, foram assistir a Prova de Amor, que estreou com 12 pontos de média. A Folha de São Paulo chegou a publicar uma matéria que era assistir a uma novela da Globo às 7 horas. Então ligue na Record. Prova de Amor imita tintim por tintim as tramas da concorrente, que chega a confundir os telespectadores. Enquanto isso, em novembro de 2005, a Record decidiu reprisar a recente escrava Isaura para combater a novela belíssima da Globo. Segundo apurou a Folha, a ordem era se inspirar na Globo em tudo, inclusive nos horários. A Record continuava indo pra cima dos profissionais da Globo e não só assediava os atores, como os apresentadores dos telejornais e os repórteres da emissora. Eles chegavam a oferecer até o triplo do salário que os profissionais ganhavam lá. Tentaram até contratar os atores da novela América, que nem tinha estreado. Autores, diretores e iluminadores também receberam propostas e muitos aceitaram. Em dezembro de 2005, foi noticiado que Prova de Amor poderia ultrapassar a novela Bang Bang na audiência. A Record então comemorou o sucesso da novela, fazendo um anúncio provocante, dizendo: "O Brasil descobriu que novela de sucesso não é privilégio de uma só emissora." A revista Época recusou o anúncio. Até aí tudo bem, né? Só que não, a revista Época era da editora Globo, foi mais um arranca-rabo na imprensa. A revista tentou se justificar e acabou vinculando o anúncio depois. Em 18 de janeiro de 2006, a novela Prova de Amor pela primeira vez superou a audiência do Jornal Nacional por 25 pontos a 21. A Record ficou na liderança por 8 minutos. Segundo a Folha de São Paulo, a Record comemorou como se fosse final de Copa os 8 minutos. Porém, no dia seguinte, saiu os consolidados e em nenhum minuto Prova aparecia à frente do jornal, mas apenas 5 minutos empatada com a Globo, e que na média ela havia vencido. A Record não aceitou e cobrou explicações do Ibope, que num primeiro momento não disse nada. A partir daí, Globo e Record começaram a trocar farpas na imprensa. A Globo, em comunicado, diz que em nenhum momento o jornal tinha deixado de ser líder de audiência naquele dia. A Record ainda apontou que o Jornal Nacional vinha perdendo a audiência. O diretor de comunicação da Globo, Luiz Elanger, rebateu a informação,
dizendo na imprensa que os números não eram realidade e que o jornal vinha sendo prejudicado pelo horário de verão e das férias. Outro que também se manifestou foi o autor de prova, Thiago Santiago. Ele disse que assistia em casa a novela e que quase não acreditou quando eles haviam vencido a Globo. Contou que saiu pulando e cantando feito um louco. Disse ainda que havia levado um susto e que jamais podia imaginar que a diferença ia sumir. No final de um capítulo de prova, a Record decidiu cutucar, colocou um comunicado com um arzinho de provocação. Eles agradeceram ao público, à audiência, dizendo que tinham alcançado seu objetivo, a liderança. No dia 19, Prova voltou a vencer o Jornal Nacional por 24 pontos a 23. A Globo, como estratégia, chegou a esticar o Jornal Nacional, mantendo o noticiário no ar por mais de 30 minutos sem ir para o intervalo, tentando evitar que o telespectador zapeasse e mudasse de canal. Por conta dos ataques da Record, eles renovaram com autores, atores e equipe técnica. No dia 30 de janeiro de 2006, estreou o novo Jornal da Record. Bancada azul, móveis tecnológicos, computadores na redação e apresentadores ex-Globo. A imprensa achou tudo muito parecido com o Jornal Nacional. Segundo a imprensa, a tática da Record era muito interessante. O telespectador, ao trocar de canal, poderia confundir o Jornal da Record com o da Globo. Alexandre Raposo, então presidente da Record, disse: "Claro que nos beneficiamos dessa confusão de canais. É assim que se acaba com a inércia de algumas pessoas de ligar a TV na Globo e deixar." Raposo ainda disse na imprensa: "Não estamos clonando a Globo, queremos a qualidade dela, que nem a dela é mundial. Se alguém copiou alguém, é a Globo, que copiou líderes mundiais como a CNN. Não queremos ser a Globo, queremos ser melhor." Lembra do Luiz Erlanger? Ele disse: "A experiência demonstra que, além de não ser criativo, não é bom negócio se apostar em cópia. O público acaba preferindo a original." Os ataques da Record para cima da Globo foram além do que qualquer um podia imaginar. Empresários da emissora chegavam a fazer plantão diante do Projac para convencer mais pessoas a trocarem de canal. Eles descobriram ainda que a Globo mantinha profissionais em esquema autônomo, então caçaram o povo oferecendo mais dinheiro, benefícios e boas condições de trabalho. Na cidade cenográfica da Record só havia gente da Globo. Para acabar com qualquer possível chance da Record de crescimento no horário das 7, a Globo apostou no ator João Emanuel Carneiro e a novela Cobras e Lagartos. A Record, nessa época, estava prestes a estrear uma nova novela, Cidadão Brasileiro. No entanto, eles faziam mistério e não divulgavam a grade no dia da estreia. Isso porque a emissora queria confundir a Globo, acreditando que ela faria mudanças se soubesse. Segundo a Folha de São Paulo, os principais executivos da Globo assistiram à novela da Record e suspiraram aliviados, porque acharam a produção nada excepcional. Para alguns, a novela era chata e não tinha a menor chance contra a Belíssima que a Globo exibia no horário. Mas apesar disso, a Globo estava bem preocupada com a Record. A Folha apontou que a Record já causava um desconforto na Globo, não só pela audiência e pelo faturamento, mas porque copiavam parte de sua programação e vinham roubando seus profissionais. A revista Isto É diz que a Record e seu slogan "A Caminho da Liderança" no início soou pretensiosa, mas passado um ano, o sonho de tomar o lugar da Globo já não era um delírio. O canal estava ganhando terreno. A Record vinha se esforçando para mostrar para as pessoas que as suas novelas estavam no mesmo nível que as da Globo. Para combater a estreia da nova novela das 7, Cobras e Lagartos, da Globo, a Record abriu uma ofensiva. Durante a semana, eles iriam antecipar os desfechos de Prova de Amor, numa tentativa de segurar o telespectador a não assistir à concorrente. Ricardo Waddington, então diretor de teledramaturgia da Globo, disse para o jornal O Globo que não reconhecia a Record como uma concorrente. "Eu não acredito na Record como um projeto de televisão. Acho que as pessoas lá estão envolvidas num projeto político. O que ela apresenta é uma tentativa desesperada de copiar a grade da TV Globo, uma grade que a Globo começa até a repensar.
é quase copiar o que nós temos de pior e o que não queremos mais fazer. Além disso, deve ser muito ruim trabalhar numa empresa que não vive de dinheiro que não vem do resultado do seu trabalho. Cobras e Lagartos estreou no dia 24 de abril de 2006, mas Prova de Amor se manteve intacta. A Record estava crescendo na audiência de fato e faltava apenas 2 pontinhos para se tornar vice-líder absoluta. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe um gostei bonito aí embaixo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!